Oi, pessoal, tudo bem? Tá tudo bem com vocês? Aqui comigo também tá tudo bem, graças a Deus. E que a paz de Deus, para a qual somos chamados, que permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje eu vou falar um pouco, gente, sobre algumas confirmações que nós, na congregação cristã, às vezes pedimos. Apesar de nós ser errados, mas nós temos muito medo de errar. Mas erramos, né? Ninguém vive sem errar. O chão virou, dá um escorregãozinho, cai, suja a roupa. Mas, mediante isso aí, eu vou falar hoje acerca da mocidade, dos casamentos no meio da mocidade. Nós temos um costume entre a mocidade de buscar confirmação, pedir a Deus que mostre. Por acaso, no meio dos jovens, até quando eu vejo um moço, às vezes com a idade avançada e ainda não casou, eu pergunto, por que não casou ainda? Estou esperando Deus preparar uma esposa para mim. Eu acho que não há necessidade disso. Mas quando eu vejo uma jovem que ainda, por que não casou? Estou esperando Deus preparar um esposo para mim. Eu concordo com ela. Por quê? Porque para o jovem, está esperando Deus preparar moça para casar? Não. Não. O moço tem o direito de escolher e perguntar ao Senhor: tu me dá aquela moça em casamento? E o Senhor não nega, não. Não nega, não. Não. Mas por quê? Agora a moça não tem condição de falar, você me dá aquele moço em casamento? Não tem condição, ela tem que ajoelhar, Senhor, prepara um esposo para mim. Mas para os homens não, para os homens tem mulher preparada, Deus já preparou. Mas como assim, hein? Dá para entender o que eu estou falando? Para que nem os religiosos que ficam blá, 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 blá e não explica nada? Não, aqui não. Na congregação não tem esse negócio de blá, blá, blá e você não entender nada não. Por isso, os pregadores da congregação, os pregadores que Deus levanta na congregação para pregar o evangelho, eles falam e as pessoas entendem e ficam conhecendo. Conhecendo quem? Conhecendo quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Espírito. Entendeu, gente? Não é que nem o pessoal por aí que fala em Espírito Santo e as pessoas não sabem nem o que é Espírito Santo. Por isso eu vou contar, estou falando agora, sobre nossos irmãos jovens. Estamos falando em casamento, quando eles querem casar, como se comporta. Comigo foi um pouco diferente, entendeu? Comigo foi um pouco. Eu escolhi a moça que eu ia casar com ela, foi eu quem escolhi, não foi o paizão não. Antes de eu batizar, eu já escolhi minha moça. Vou batizar e vou casar com aquela moça. Quando Deus me mostrou uma moça para mim casar, eu falei, Senhor, eu já escolhi uma moça, já deu sim que vou casar com ela e não volta minha palavra atrás, não. Eu disse, tá bom. Então eu vou deixar que você case com ela, mas depois não reclame para mim quando as coisas estiverem erradas, der alguma coisa errada, tá? Tá bom, Senhor. E hoje eu não posso reclamar para Deus quando tem algum problema. Não. Mas assim mesmo, eu converso com ele. Ele cria os caminhos, mas isso aí é outra história. Outro dia a gente fala sobre isso. Hoje eu vou falar sobre os meus irmãos que... alguns deles que já pediram, ou das moças que já pediram, e o que Deus respondeu e o que Deus fez. Mas eu vou contar de um jovem. O Senhor chamou ele. Ele era filho de uma viúva. O Senhor chamou ele na congregação. E ele disse, e agora?
Mas aquele tempo não era como hoje, gente. Era um pouquinho mais restrito. A congregação não era tão evoluída como é hoje, no sentido das moças. E hoje tem moça para tudo enquanto é lado. Você chega no culto de jovem, tem 20 moças, boa de casar, e 5 rapazes. Então, se 5 moças casam, fica 15, pedindo para Deus preparar um esposo para ela. Mas no caso desse jovem, o Senhor chamou ele na simplicidade, diz: ah, Senhor, eu vou precisar casar, mostra para mim aonde está a minha esposa, para mim conhecê-la. E o Senhor falou para ele a cidade que estava a esposa dele: vai lá está a sua esposa. E ele foi nessa cidade congregar. Quando ele estava no pátio da congregação, veio uma senhora arrastando uma moça pela mão, e a moça tinha um papo no pescoço, e quando ela falava, escorria baba pela boca, no canto da boca. Aí quando a moça veio vindo, com a jovem, o Senhor falou para ele: aquela lá, ó, é a tua esposa, a tua futura esposa. Ele: ah, Senhor, aquela lá, tua futura esposa. E quando a moça passou com a mãe, a moça olhou nele e cutucou a mãe e apontou nele. E entraram para a igreja. Aí ele congregou, né? E foi embora, pensativo naquilo, mas é aquela moça que Deus preparou para mim, é aquela tua esposa. Aí na segunda vez que ele foi congregar lá, ele saiu da igreja e falou para... Aí ficou esperando a senhora, mãe da moça: ô irmã, eu preciso saber onde a irmã mora, que eu preciso ir na casa da irmã, que eu tenho um assunto a conversar com a irmã. Aí saiu, até já sei o que você vai conversar lá em casa. Mas pode ir. A minha casa está... As portas da minha casa estão abertas para você. Aí, quando ele tratou dele, foi, né? Quando chegou lá, disse: ah, irmã, é o seguinte, eu vim conversar com a irmã, que Deus me chamou na congregação, nas aulas do Santo Batismo. E eu fui orar ao Senhor para o Senhor me preparar uma esposa, mostrar para mim uma esposa. E Deus, o Senhor mostrou sua filha, a minha futura esposa. Então eu vim saber da irmã, se a irmã faz gosto, se a tua filha quiser namorar comigo, se é é de gosto da irmã. Ela disse: não, meu filho, nós estamos te esperando há muito tempo. Faz tempo que Deus mostrou você para ela. E quando nós chegamos na congregação, que você estava no pátio, ela mostrou para o pessoal: mas é aquele ali, ó, que vai ser o meu esposo, que Deus mostrou para mim, já revelou para mim que vai ser meu esposo. Aí, já firmou namoro com essa moça, e ele era um moço bonito, de aparência, sabe? E as moças caíram de pau em cima dele. Mas aonde você está com a cabeça, rapaz? No meio de tanta moça bonita aqui, você vai escolher uma papuda daquela? Que é isso? Ele: não, mas foi ela que Deus me mostrou. Para ser minha esposa, eu não posso escolher outra. Foi Deus que escolheu. E as moças caíam de pau e fazendo a maior fofoca umas com os outros para tomar dele. Não tem jeito, não. Foi ela que Deus me mostrou e é com ela que eu vou casar. Aí, se noivaram, né? Deram andamento no casamento. E a meninada toda enciumada, porque é difícil aparecer um moço na congregação para casar no meio do número de moças. O número de mulheres, gente, é muito grande, comparado com o número de homens, né? Mesmo fora das igrejas, aí fora, as mulheres estão catando sem isca. E não está sobrando homem para as mulheres.
É muita mulher e poucos homens. Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. É. Parece que a Rússia, acho que está tirando quase o primeiro lugar em mulher solteira. Não tem, né? Ainda mais com essa guerra louca lá. Mas voltando a falar no irmão, ele deu andamento no casamento e eles casaram. Com 3 meses de casado, o Senhor operou o papo daquela moça. Aquele papo sumiu. Misteriosamente, ele murchou, sumiu. Ela voltou normal. E aquela moça se tornou a mulher mais bonita na congregação. Naquela congregação. Todas aquelas moças que desafiavam ele, você vai deixar tanta moça bonita para eu casar com uma papuda daquela? E o papo deixava ela feia e enjoada mesmo. Mas ela se tornou, Deus fez dela, a mulher mais bonita na congregação. Era a mulher desse irmão. Não tinha mulher nenhuma para... E cada todo lugar que nós chegamos, nas igrejas, sempre tem aquelas mulheres de destaque, né? E esta foi uma. E eles viveram muito tempo. Ele morreu com uma boa idade. Ele morreu primeiro do que ela. Ele morreu com uma boa idade. E ela ficou uma viúva, idosa e bonita. Então, gente, é assim que Deus trabalha. E não adianta, entendeu? E não adianta. Agora, o meu caso já foi diferente. Eu não busquei confirmação para casar. Porque, para começar, eu não tinha condições de casar. Eu andava para o mundo afora, a casa que eu tinha era uma mala. Dentro daquela mala eu tinha um lençol, uma coberta, e onde eu chegava, deu a noite, eu estendia, cortava um peixe de capim, fazia né, forrava por cima com o lençol, deitava e dormia. No outro dia eu pegava minha mala e viajava, e era assim que eu vivia. Mas, um certo dia eu cheguei numa cidadezinha, cansado, porque eu já tinha andado 14 quilômetros, eu andei mais de 14 quilômetros. Eu andei de uma cidade na outra com 14 quilômetros. E dali andei mais 12 quilômetros até chegar em um povoado. E naquele povoado estava um sol quente, estalando meio-dia. Tinha uma árvore muito bonita. E em frente àquela árvore tinha uma congregação, uma igreja da Congregação Cristã no Brasil. Eu já estava testemunhado, né? Ainda não era batizado, mas já estava testemunhado a esta igreja. E foi o meu caos, debaixo dessa árvore, cansado. Eu já tinha andado 14 com mais 12, praticamente, né? 28 quilômetros de a pé. Mas eu ia para meu destino era uma fazenda, que ainda tinha, acho que 9, 10 quilômetros para frente. Eu estava descansando ali. Quando veio vindo 3 moças, com as livrinhas debaixo do braço, vindo para o culto. Aí eu olhei aquelas meninas e percebi que elas eram crentes, né? Aí falei, bom, eu nunca pensei em me casar e nem queria casar, porque para começar, gente, eu tinha medo de casamento, que eu convivi em várias casas de família, andando pelo mundo afora, eu convivi em muitas casas de família, observando o tratamento do casal, como as mulheres são falsas. E naquele mundo, onde eu via o modo que as mulheres tratavam os maridos, que o homem pelo menos, não vou dizer que eles não são falsos, mas a falsidade deles não é escondida, todo mundo vê, né? Quando o homem traía a mulher, todo mundo sabia, era o comum, agora a mulher traía o homem já não era. Então, eu andava assustado com o comportamento das mulheres casadas, principalmente para comigo, que era solteiro, né? E convivia no meio deles.
Então andava assustado. Eu não pensava em casar. Mas, debaixo daquela árvore, eu sondei, fiz um levantamento. Eu nunca pensei em casar, e nem que eu tivesse dinheiro para casar, eu não queria casado, não queria casamento. Mas agora eu quero servir a Deus. E para servir a Deus eu preciso casar. Não tem jeito de ser solteiro. Então, nesse caso, eu vou casar com aquela menina ali. E a menina passou, entrou na igreja, e eu fui embora. Lá na frente, geralmente, com essa falta de homem, né, as mulheres, qualquer um que aparece para elas, tá bom. E as meninas começaram a me disputar. De vez em quando eu recebi um recado de uma que estava gostando de mim, outra estava mandando me convidar para ir na casa dela, outra mandava perguntar se eu tinha namorado. Não, eu tenho namorado, sou comprometido. E quando eu ia no patrimônio, eu mostrava para os meus colegas que iam comigo, olha lá, tá vendo aquela menina que vai passando ali? Aquela é a minha futura esposa. Quem é? Não sei. Onde mora? Não sei. Filha de quem? Não sei. Só sei que vai ser minha esposa. Eu escolhi. Aí quando depois que Deus me chamou, eu fui saber o ensinamento que nós temos, de buscar a Deus para Deus preparar para nós, acompanhar nós no nosso casamento. Falei, eu já escolhi minha esposa. Mas mesmo assim eu fui perguntar ao Senhor, ele me mostrou uma outra moça. Mas eu falei, não, eu já escolhi a minha menina. Eu já falei para ela que eu vou casar com ela. Para mim, vou ir lá agora e voltar a palavra atrás, não fica difícil, né? Então, e nessa daí o Senhor aprovou. Eu vou aprovar o seu casamento. Eu vou te levar até o fim. Mas não reclama de mim alguma coisa que acontecer, algum transtorno que tiver. Tá bom. Hoje eu só peço para me ajudar no meu casamento e ele tem ajudado até aqui. Tem lá seus altos e baixos, mas graças a Deus estamos juntos. Gente, por hoje é só. Se alguma coisa que eu falei aqui tem aproveito para você, deixa um joinha no meu canal. E aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. E que a paz de Deus, para a qual somos chamados, que repose nos nossos corações para a vida eterna. Amém.